ampla defesa e contraditório, que é o nosso próximo tema. Deixa eu abrir aqui, estava aberto, eu acabei fechando, agora eu abri de novo. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa como meios e recursos a elas inerentes. Então entende só o seguinte aqui, hein? Primeira coisa, a gente falou de devido processo legal e aqui dentro do devido processo legal, no aspecto formal, a gente falou de contraditório e ampla defesa. E agora a gente vai trabalhar com contraditório e ampla defesa. Então a primeira coisa que você tem que notar é que ele está dentro do devido processo legal. O direito ao devido processo legal me garante a ampla defesa e o contraditório. Então vamos explicar o que é cada uma dessas coisas. Então, ó, aqui já falou que nos processos judiciais ou administrativo são asseguradas essas duas coisas, ampla defesa e contraditório. Vamos ver cada um dos quesitos para você entender a diferença. Ampla defesa, direito de trazer ao processo todos os elementos lícitos de que dispuser para provar a verdade, ou de se calar, ou se omitir, caso isso lhe seja benéfico. É o direito, por exemplo, à não autoincriminação. Eu já falei um pouquinho para vocês ali no inciso anterior, mas a ampla defesa é esse direito, por exemplo, que o réu tem de ficar calado. Olha, eu não sou obrigado a trazer uma prova contra a minha vontade, que vai me prejudicar. O que é isso? É o direito à não autoincriminação, o direito da minha ampla defesa. Na minha defesa, eu não preciso me expor para poder ajudar, por exemplo, o processo. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho direito à ampla defesa, beleza? Então, o conceito aqui, a ideia é, eu posso trazer aquilo que for lícito para eu poder provar a verdade, ou se eu quiser me calar. Então agora vamos no contraditório. O que é o contraditório? Já falei também um pouquinho para vocês. É o direito dado ao indivíduo de contradizer tudo que for levado ao processo pela parte contrária. Assegura também a igualdade das partes do processo, ao equiparar o direito da acusação com o de defesa. Então, você lembra que a gente fala de paridade de armas? Isso é um direito, por exemplo, ao contraditório. Se o promotor fala A, eu tenho direito a rebater o que ele falou. Se o promotor traz a prova X, eu tenho direito também de trazer minha prova. E vice-versa. Se eu, na defesa de alguém, trago uma prova dentro de um processo, o contraditório manda que seja dado vista ao promotor para que fale sobre essa prova. E assim por diante, tá? Então, o contraditório é essa dialética processual, onde um lado fala, o outro responde. Um lado fala, o outro responde. Não pode ser um lado só tendo poder. Os dois lados têm que ter o mesmo poder. Vamos olhar uma aplicação dessas duas coisas na jurisprudência? Na verdade, a gente vai trazer súmulas vinculantes. A súmula vinculante número 14, a súmula vinculante número 5 e a súmula vinculante número 21. Anota aí para você poder acertar na sua prova da OAB e arrasar aí em todas as questões que caírem nesse tema. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, olha só que interessante isso daqui, hein? É direito do defensor, ou advogado aqui no caso, né? No interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova. Ou seja, eu tenho acesso ao inquérito, eu posso ver o que está lá dentro, tá? Já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então eu posso ter, por exemplo, acesso ao inquérito policial. Claro que se for uma medida que quer prender alguém, pegar alguém em surpresa, vamos dizer assim, com mandado de prisão, ou um mandado que precisa entrar no escritório de alguém para poder olhar o que está ali dentro, e se isso for prejudicar a diligência policial, aí o delegado não precisa comunicar a outra parte. Claro, ele vai pedir para o juiz, vai pedir o sigilo, vai explicar o porquê, o juiz concordando com isso, isso vai ser feito sem dar vistas ao defensor da pessoa, porque senão ele avisaria e perderia a efetividade da medida. Entenda o seguinte, inquérito policial é uma peça acusatória, e é justamente por isso que o pacote anticrime vem trazendo uma nova visão, de que o inquérito ele tem que ser, por exemplo, retirado de dentro do processo, porque ele é uma peça acusatória. Aonde está o contraditório aqui, ele é diferido, ou seja, ele é feito depois, tem outras regrinhas, mas para você agora só decora esse ponto aqui que vai ser mais interessante, tá? Vamos falar agora da súmula vinculante número 5. Ela fala o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Presta atenção, isso aqui é uma pegadinha, tá? Pode cair para você, tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional, a seguinte pergunta: olha, houve uma defesa técnica aqui em procedimento administrativo e ele não foi acompanhado de advogado. Isso feriria o princípio do contraditório, por exemplo? Aí você vai ter que responder que não, tá? Porque já tem uma súmula vinculante com esse entendimento. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, beleza? Então, processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição se não houver um advogado para fazer a defesa ali. Súmula vinculante de número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Outra decisão também que alterou ao longo do tempo,
Mas agora o entendimento do STF é esse, tá? É inconstitucional eu exigir qualquer tipo de pagamento para que a pessoa possa entrar com recurso administrativo. Isso era muito comum antigamente e o STF já entendeu que isso não pode mais acontecer. Então, se cair na sua prova, você já responde certo lá. Também pode ser cobrado em direito administrativo.